Este é o Fala Bahia, pela Bahia FM, Bahia FM Sul. Estamos ao vivo também pelo portal ibahia.com, encerrando hoje a sequência de entrevistas, nossos bate-papo com os candidatos ao governo do estado da Bahia. E hoje o nosso convidado é o candidato ao governo, Marcelo Millet, do PCO. Candidato, bem-vindo ao Fala Bahia, bem-vindo à Bahia FM e também ao portal ibahia.com. A primeira pergunta que eu faço para todos os candidatos, é uma pergunta para todos os candidatos ao governo do estado, é: por que e para que ser governador da Bahia? Boa noite. Boa noite, Emerson. Prazer estar aqui no Fala Bahia. Boa noite a todos os telespectadores. Essa grande audiência, né, tem alcance em todo o território baiano e essas demandas, né, ouvidas diariamente. Então, qual a nossa proposta de governo, né, como candidato? A nossa proposta do Partido da Classe Operária é de lançar os candidatos, né? Tem a pesquisa que 70 e poucos por cento dos candidatos do partido são trabalhadores comuns, né, não profissionais políticos, são da classe trabalhadora, operários. Eu, como na situação de motorista de aplicativo, temos candidato funileiro, pintor, temos candidato até indígena. Então, a eleição para a gente é uma tribuna para a gente expor as demandas da população, né, da classe trabalhadora especial que sofre no dia a dia, e com isso darmos uma iniciativa de luta, de mobilização popular. Você, como um grande programa de audiência, você vê as demandas populares e praticamente diariamente as mesmas demandas, né? Então a gente entende como se fosse uma voz, né? Nós temos a oportunidade de colocar nossa voz de 4 ou 2 anos, e quando somos convidados, né? Agradeço aqui o convite, a oportunidade. Prazer é nosso. E é isso, o Partido da Classe Operária entra nas eleições não porque a gente crê, né, que as eleições, do jeito que está, vai mudar alguma coisa, que a gente vê repetidamente, entra candidato, sai candidato e o povo continua na pendenga, né, deixado de lado, esquecido de lado, sendo que a prioridade deveria ser os eleitores, né? Os eleitores deveriam ser atendidos pelos parlamentares, tanto no executivo como em todo o Congresso, né? E a gente vê ao contrário, eles procuram, os eleitores procuram a população, e quando são eleitos esquecem, não cumprem, mentem, né? E a gente vê aí diariamente as queixas da população, a falta de saúde, de educação, segurança e as demais demandas que toda a população precisa, né? No mínimo para sobreviver. Falando em Congresso, é bom a gente reafirmar, eu venho falando isso em todas as entrevistas, nós estamos aqui na Bahia FM e Bahia.com, assim como também foi no G1 na semana passada, entrevistando todos os candidatos ao governo do estado, independentemente de bancada mínima ou não no Congresso Nacional. Candidato, lendo o seu plano de governo, eu notei que o plano de governo é um plano de governo geral. Aí fiz uma pesquisa e a gente notou que, o seu plano de governo é o mesmo de Tocantins, é o mesmo do Paraná. Não houve assim da parte do senhor e da sua equipe uma preocupação em mostrar naquele plano de governo que necessidades mais os baianos têm, quais são as prioridades caso o senhor se eleja governador do estado. Por que esse plano de governo é o mesmo para vários candidatos de outros estados? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Uma pergunta que cabe uma resposta esclarecedora, né? E o Partido da Classe Operária, ele tem um programa, é um partido diferente dos demais partidos. Um partido com programa. Os demais partidos é como se fosse, tipo, digamos assim, uma corretora, uma agência de político, né? Onde vários candidatos lançam lá seu nome, suas propostas, que nós sabemos muitas das vezes são propostas fictícias, mentirosas, que não são cumpridas, e cujo partido não tem
programa, não tem projeto nenhum, só visa eleger os candidatos, aumentar a bancada parlamentar com fins, né, lucratórios para os candidatos, para a direção dos partidos, e nós vemos que isso não é o que nós queremos para a população brasileira, que a demanda, não só da Bahia, como os demais estados, são praticamente a mesma. Você vai em qualquer território nacional, qualquer estado, é a mesma demanda. É falta, lógico que uns mais precários que os outros, né? Vamos comparar São Paulo, que é o maior arrecadador, né, do PIB e industrialização de São Paulo, com a Bahia ou com o Maranhão, né, com o Piauí. Mas a demanda é a mesma, é saúde, é educação, é segurança, né, trabalho, moradia, terra, né, os camponeses, os indígenas aí. Então, praticamente a demanda é a saúde, educação e trabalho. Não muda. Então, o programa do Partido da Classe Operária agrega todas as necessidades da classe trabalhadora a nível nacional. Lógico que no nosso programa, a cada região, nós designamos os conselhos populares, que serão de acordo com a quantidade de habitantes habitacional. Um estado maior, um estado menor, ampliaria esse conselho e cada região colocaria, né, as propostas onde designaria maior investimento, né, para a carência daquele estado, do problema maior, seja lá a saúde, ou seja o desemprego. Daríamos, principalmente o Nordeste, né, uma área que precisa de mais industrialização, mais investimento, principalmente na saúde, mais hospitais. A escola do Nordeste é precária, sempre a educação está lá em último lugar. Enfim, esse é o programa do Partido da Classe Operária a nível nacional. O senhor fala que as demandas são as mesmas. Evidentemente, a gente sabe que o país ele passa e vem passando há muito tempo dificuldades na área de saúde pública, educação pública e segurança pública. Isso aí, a gente sabe, são prioridades, inclusive, e são pilares que os candidatos colocam sempre nas campanhas eleitorais. Mas as demandas são as mesmas, mas as necessidades são diferentes. E o tamanho das demandas também é diferente. Por exemplo, São Paulo só tem uma descentralização maior dos hospitais públicos, né? Não há aquela concentração de muita gente vindo do interior de São Paulo para a capital para alguns atendimentos mais complexos. Aqui na Bahia a gente tem essa dificuldade. Os hospitais públicos de Salvador, de Feira de Santana, estão lotados, postos de saúde também, porque muita gente vem do interior, muita gente necessitada de tratamentos complexos, de exames complexos. Então, o senhor vê que já é uma diferença. Saúde, a necessidade de saúde daqui é de São Paulo. Então vamos para a saúde, então, nesse momento. Qual é a sua ideia em relação à saúde aqui no estado da Bahia e qual é para o senhor a dificuldade maior que tem o governo atual com a saúde? É bem colocado, né, a tua pergunta, e diferente da região, né, como citado o estado de São Paulo com a Bahia, a demanda realmente muda e abrangentemente, né? Temos esse déficit aqui da saúde por falta até de investimento, né? O governo não investe totalmente na saúde, né? Não adianta a gente... E por isso o nosso programa é nacional, porque da onde tirar dinheiro, né? Se na política tem os acordos, né? Tem as coligações, as emendas, vai para mais para um estado, vai para outro, vai para um político que é coligado. E o nosso programa abrange justamente a estatização da saúde, né? A prioridade, os 3 pilares, todos os candidatos prometem, mas não tem como fazer em um estado, digamos, capitalista, um estado burguês, onde a privatização tem sido o maior destruidor, né? Mas como é que seria essa estatização da saúde? Nós já temos hospitais
públicos, já temos hospitais municipais. Como que o senhor pensa assim, não, vamos estatizar a saúde, mas de que maneira que o senhor fala isso? Com uma ampliação em massa, né, de investimentos, né, na saúde e um plano igual, né? Digamos, não um plano para servidores públicos, não. Todos terão o mesmo atendimento, todos serão bem atendidos. Dinheiro, da onde vem o dinheiro? O dinheiro, a gente sabe que com a estatização das empresas, né, privadas, tipo a Petrobras, a gente tem bilhões de arrecadação. É esse dinheiro que a gente vai investir, isso no governo a nível nacional, não no governo do PCO na Bahia. Porque a gente sabe que o Estado não anda com as próprias pernas sem ter o braço da União, né? Então, para a gente ter uma saúde de qualidade, isso teria que ter uma transição, um governo operário para o social, a tendência para o socialismo. Mas o senhor fala que teríamos de ter dinheiro para abrir mais hospitais públicos, abrir mais postos de saúde, mas ao mesmo tempo no seu plano de governo é corte total de impostos, né? Onde vai buscar esse dinheiro para fazer isso, o candidato Marcelo? Bom, sem dinheiro de imposto não tem dinheiro para os governos, e vamos falar aqui no governo da Bahia, não tem dinheiro para investir, nem em saúde, nem em segurança, nem em educação, e nada. Tem que ter o dinheiro. O dinheiro já existe, né? No caso, grande parte do dinheiro nosso do Brasil vai para os bancos, né? Vai para os bancos, vai para os grandes monopólios, né, de saúde, planos caríssimos. Mas ali é dinheiro de empresas, dinheiro do povo, a conta da poupança lá da Dona Maria, a conta da poupança lá do seu Zé. E, às vezes a maior parte do dinheiro que está nos bancos é o dinheiro da população. A ideia sua é o quê? Pegar esse dinheiro igual o Collor fez? Não, né? Não, jamais. A nossa ideia é estatizar todos os bancos. Ter um banco único, central, que vai gerar recursos, vai atender a população e juntamente com a estatização das grandes empresas nossas, como a Petrobras, a revogação da Vale do Rio Doce, estatizá-la novamente e demais setor da Eletrobras, setor elétrico, de energia, a nossa riqueza tem que ficar com o país. Não, nós geramos riquezas e o capital internacional leva, os empresários levam para fora. Então, no governo do Partido da Classe Operária, esse dinheiro ficará com os brasileiros. Então, por isso que é um plano de governo nacional. A estatização do banco, o Banco Central, você poderia expandir o Banco Brasil, que vai atender a todos os estados de acordo com a demanda e diminuiria o déficit de saúde, mais investimento em médicos, onde atraria, né, mais médicos da área privada para a área pública e investimentos em equipamentos, abrir mais hospitais, facilitar o acesso à educação para formar mais médicos, né? Tem tanto bolsa, bolsolão e tanto desvio, por que não investir, né, num programa que venhamos formar mais médicos? Estamos conversando com o Marcelo Millet, candidato ao governo do estado da Bahia pelo PCO, e na Bahia FM, essa entrevista, aqui no Fala Bahia, na Bahia FM Sul, para todo o sul do estado, e no nosso portal ibahia.com. Candidato, o senhor levou o assunto igual o seu plano de governo, o plano nacional. Semana passada nós conversamos lá no G1 Bahia. Sim. E aí eu te fiz uma pergunta e eu vou te fazer a mesma, para ver se a gente vem aqui para o estado da Bahia. Senão nossos ouvintes vão ficar com ciúme. Você está falando só lá de fora, você tem que falar da Bahia, né? Inclusive é o nome da rádio, né? E é o nome do portal. O senhor é motorista de Uber, é um trabalhador, a gente sabe disso, está há 4 anos aí dirigindo aplicativo. Eu falei Uber, mas é aplicativo, é Uber mesmo? É Uber mesmo? Engloba outros também. Né? Também, outros também, né? E então o senhor conversa.
Os passageiros entram, aí reclamam de uma coisa, reclamam de outra. O que mais os passageiros reclamam? Qual é a área que o passageiro mais reclama? É saúde, é educação ou é segurança? Quando conversa com o senhor. Se o senhor falar assim, olha, nós motoristas de aplicativos temos a segurança como o nosso maior problema. Então, quero que o senhor fale da segurança também. Mas os passageiros, seus clientes, seus passageiros, reclamam de quê? É segurança também o maior problema dos passageiros que pegam o seu carro nas viagens e conversam com o senhor nas viagens? Bom, Emerson, o maior problema, né, que a gente ouve cotidianamente justamente é a falta de um transporte público de qualidade, né? Muitas vezes os trabalhadores aderem ao aplicativo, que o aplicativo só reflete a defasagem do setor público, né, de transporte. Muitas vezes 8 horas da noite já não tem ônibus, em muitos bairros de Salvador não tem linha. Então as pessoas agregam a falta de ônibus e também a segurança, né? Porque muitas vezes tem assalto nos ônibus. Então vamos para a segurança, porque o transporte público municipal, inclusive, né, a não ser que o senhor vá falar de transporte público interestadual, é da esfera do governo municipal. E o senhor, como candidato ao governo, então vamos falar da segurança. No seu plano de governo, o senhor fala que vai dissolver a polícia militar. Como seria isso? Se o senhor acaba com a polícia militar, que força de segurança que vai defender o povo na rua? É por isso que nós colocamos um projeto, né, nacional, um programa. Nós do Partido das Operárias temos um programa, não é a proposta do candidato A, B ou C, de Marcelo Mileno, é a proposta do Partido da Casa Operária. Em um governo de transição, no caso aqui na Bahia, né, como nós estamos candidatos à Bahia, nós colocaríamos conselhos populares, né, onde esses conselhos populares, tanto na área urbana, tanto na área rural, na área indígena, formariam comitês de autodefesa, onde aquela comunidade, aquele bairro elegeria os seus representantes, né, de segurança para fiscalizar aquele bairro, dar o suporte àqueles moradores. E isso acabaria as chacinas, as balas perdidas, as vítimas, né, de operações, né, operações e também troca. Mas como seria isso, candidato? Os comitês iriam substituir a polícia. Esses comitês dos bairros, eles teriam poder de polícia, teriam porte de arma de fogo. Que pagaria, por exemplo, essas pessoas? Quem pagaria essas pessoas? Como é que o senhor vai dar, como governador, porte para essas pessoas? Teria concurso, por exemplo, para esses comitês? É porque não está fechando. Não está fechando. Porque o senhor mesmo sabe que quando tem uma greve da polícia, por exemplo, vamos falar da polícia militar, é um horror. Aí a população precisa da polícia. Não tem jeito, precisa da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, da polícia rodoviária estadual, da polícia rodoviária federal. Precisa. E aí o senhor tem que apresentar uma opção. Ó, não, Emerson, aqui vai ser melhor. Exatamente, Emerson. Aí entra, para suprir essa necessidade como você citou bem, de uma greve, nós teríamos já esse... Lógico que não teria mais, né? Já teria a dissolução de todo o aparato repressivo, não só da PM, mas... O que o senhor chama de aparato repressivo? É a polícia? A civil, militar, a guarda municipal. Você acha que tudo isso é um aparato repressivo? Que oprime o ambulante, o camelô, né? Não respeita o morador da favela, da periferia. Aí entra a nossa proposta. O Conselho Popular, os comitês de autodefesa, seriam, pode-se dizer, policiais comunitários, né? Daquela localidade, daquele bairro, com suporte do Estado. O Estado estaria dando mas para isso eu teria que mudar também, não só a Constituição Estadual, mas a Constituição Federal. Isso que é um programa nacional. E eles não receberiam ordem do Estado, seriam os conselhos populares que escolheriam esses policiais, e se eles viessem a errar, vacilar, eles seriam trocados, substituídos por outra eleição, por outro trabalhador que faria a segurança.
E no governo de transição do PCO, do Partido da Operária, nós defendemos armamento para toda a população, no caso de uma greve. Lógico que não teria mais os aparatos da Polícia Militar Civil, então, e no nosso governo também não teria greve, porque os trabalhadores teriam os seus direitos, né? Sentariam com o governo, né? Através dos conselhos populares que levariam suas demandas e não aquela burocratização de ter um vereador, de ter um deputado que tem amizade com o governador, com o prefeito, e seria a própria população levando as suas demandas e cada um, seus bairros, tanto na população rural como urbana ou indígena, teriam o seu comitê de autodefesa e o livre porte de armamento. Lógico que isso deveria ter uma educação, é por isso que nós priorizamos a educação. O problema é social, o problema é a educação. Se o Estado não tem uma educação de qualidade, se a criança, o adolescente não está na escola, no colégio integral, um curso técnico, um acesso à universidade sem vestibular, então nunca vai se acabar a violência, né, que é reflexo do déficit social, do desemprego, da miséria. Pode colocar 10 concursos, pode botar 20 mil policiais militares que não vai resolver a violência, só vai... E o senhor acha que o Conselho vai resolver a violência? O Conselho, através do Estado social, que tenha um governo social, não um governo que a gente vê não só no Brasil, como em todos os países, a inflação subindo, né? Desemprego, a falta de moradia. A gente vê países primeiro mundo com 40 milhões de moradores de rua. Então, para nós do Partido da Operária, o capitalismo já não dá mais, né? A gente tem que passar essa transição já para o social, porque o mínimo de social que nós tivemos no governo do Brasil foi através do Lula. Você vê a melhora, né? Houve uma melhora insignificativa, mas houve uma ascensão, houve a diminuição, né, do crime em algumas localidades, né? A exceção do Rio, né, que ali já são milícias, né, militares, não é só as facções, o tráfico, já são milícias que muitas das vezes é pior até do que o tráfico. Candidato, o senhor disse que ouve todos os dias há 4 anos o Fala Bahia. Muito obrigado pela audiência. E o senhor sabe que a gente tem uma audiência espetacular no sul do estado, né? Através da Bahia FM Sul, através do aplicativo da Bahia FM e agora também através do portal ibaia.com, que está transmitindo essa entrevista com o senhor nesse momento também. Qual é o pensamento do senhor, já que a gente falou aqui de segurança, de porte de armas, como é que o senhor vê os conflitos de terra que acontecem hoje no sul do estado, principalmente na cidade de Itamaraju? Bom, Emerson, eu realmente sou um ouvinte, gosto muito do Fala Bahia, é uma tribuna do povo e gostaria muito, seria até um sonho, todas as demandas que os ouvintes mandam, né, pro Emerson, se fosse atendida. Nossa, né? Seria um sonho. Seria um sonho. Eu fico ali vibrando, será que aí outro dia eu olho. Algumas vezes a gente alcança. Né, graças a Deus. Mas se todos fossem contemplados... Eu costumo dizer, né, se o senhor for eleito governador, eu serei também o ouvido, né, da população e o olho da população, porque o governador, o prefeito, as secretarias municipais, eles não veem tudo. Então a população entra, não estamos com problema aqui. Muitos a gente resolve, ainda bem. Mas a população agora quer saber se o senhor vai resolver e tem condições de resolver o que o senhor pensa dos conflitos de terra no sul do estado. Exatamente, entra o Comitê de Autodefesa, né, no governo, onde as forças, né, que estariam ali para proteger aquela comunidade rural do sul do estado, seria escolhido pelos próprios moradores, e nós também defendemos a expropriação de latifundiários, né, e que eles sejam punidos, que muitas das vezes são os grandes monopólios do latifúndio que faz o genocídio do indígena, do sem terra. Nós defendemos terra para todos, aquela terra que não tem o dono ali, que seja dada ao agricultor, que incentive a plantação, né, a agricultura.
e que sejam punidos os verdadeiros algozes, né, digamos assim, dos homicídios que acontecem. E a população armada, com o Comitê de Autodefesa, isso com certeza não existiria, porque no governo operário, no governo do PCO, no caso estamos falando no governo do PCO, que não seria possível no Estado burguês que nós vivemos, né, no Estado brasileiro, e não seria possível adotar um governo nosso, um programa nosso, por isso nosso programa nacional. Então, com certeza diminuiria os homicídios e a população com educação, com saúde, com terra, com trabalho, não haveria esses grandes latifundiários, né, esses vampiros de terra. Você vê que os índios já têm suas terras, né? A gente tem uns companheiros que fazem um trabalho no sul da Bahia, que ele é engenheiro agrônomo do MST lá do sul. Então ele vê os acampamentos sendo invadidos, 15, 20 picapes de homens armados, né, atirando para esvaziar as terras. Então, num governo operário não teria essa briga por terra. Seria disponibilizada a terra para cada um, e os latifundiários pagariam, né, pelos seus crimes, não ficando impune. Candidato Marcelo Millet, do PCO, nós já falamos de segurança, falamos de saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouco de educação. Que prioridade o senhor dará nessa área aqui na Bahia, caso seja eleito governador do estado? Bom, essa prioridade na educação é total, né? A gente vê que os maiores problemas de uma nação vêm da educação. Nós estamos num país onde é aprovada uma lei que congela 20 anos de investimento na saúde, educação e segurança, né? Que a educação deveria ser prioridade, valorização dos professores, abrir mais escolas, não fechar a escola e vender escola para empresário, grupos empresários. Então a necessidade nossa é abrir mais escolas, a necessidade nossa é o Estado amparar as crianças, os adolescentes e ter um acompanhamento, um ensino integral, um curso profissionalizante, que eles venham se ocupar. Isso aí já foge, né, aquela criança, adolescente, de evadir o estudo e o crime. Então ela vai estar ali estudando, tendo um curso técnico e ingressando na universidade sem burocracia de vestibular. Esse é o projeto nosso para a Chegada Operária. Candidato, o senhor enfrentou lá na semana passada no G1 Bahia. Estivemos eu, a Danuta, a Valma e o Sodak conversando com o senhor pelo G1 Bahia. Aliás, essa entrevista está lá no G1 Bahia, pode acessar. E agora o senhor está na Bahia FM e no iBahia. E lá o senhor enfrentou o Pinga Fogo. Aqui nós temos um bate-pronto, uma coisa mais leve. E eu queria que o senhor respondesse para mim. Candidato, uma música. Uma música? O senhor gosta, o senhor se identifica com ela. Deixa eu... São tantas, né? Vem na cabeça. A que vem primeiro na sua cabeça. Deixa eu ver. A principal, né? Isso. Não lembro o cantor, mas tem aquela... deixa eu me lembro bem. Entra na minha casa, né? Entra na minha casa. Alguém aqui sabe qual é essa música? Eu não identifiquei não. Eu não identifiquei não. Mas vamos lá. Uma paixão. Paixão Bahia. Time Bahia, Esporte Clube Bahia. Ah, Bolsonaro. É um espantalho, né, que a burguesia achou aí para botar a culpa toda nele, né? Mas não é ele o responsável por... Lula. Um representante operário, né? Que se identifica mais com a classe trabalhadora. Um sonho. Ver o Brasil socialista. Candidato Marcelo Millet, o senhor tem agora 30 segundos, rapidinho aqui, para o senhor se despedir dos ouvintes, dos internautas do iBahia.com, da turma da Bahia FM, Bahia FM Sul. 30 segundos. Bom, pessoal, eu agradeço a oportunidade ao Emerson aqui, estar aqui no Fala Bahia. Até comentei que às vezes não dá vontade de mandar uma mensagem, uma demanda, mas não dá tempo. E hoje está eu tô dirigindo aqui, também, né? Dirigindo. E hoje eu estou aqui. Então, essa é a tribuna que o PCO traz, né, nas eleições, que a gente venha colocar nossa demanda, nosso projeto, nosso programa, e todo aquele que se interessar, né, querer acompanhar mais o Parte da Casa Operária, será bem-vindo. Nós estaremos esclarecendo as dúvidas e agradeço a todos
Obrigado, candidato. Candidato Marcelo Meledo, PCO, muito obrigado. Encerramos então aqui na Bahia FM